Esse é o Verdade em Questão, com uma arguição polêmica hoje, mas a verdade é assim mesmo, né? A gente busca através do diálogo. É claro que quem está me ajudando hoje, a doutora Ana Silvia, ela é mestre em ginecologia, é isso, né? Não, educação. Educação? É. Ah, é? E ainda não sou, falta o Falta casamento o final. religioso O da fechamento. defesa. É. Que legal. Mas E é educação. professora aqui Na na Unifev, né? Nessa cadeira mesmo, né? GO, né? Mas fazer uma pergunta assim, né? Hoje ainda tem muita gente que quer ser GO, porque a gente procura no Supremo, etc. e tal, o número de GOs que são processados é altíssimo, então, é isso né? que eu vou te responder com a seguinte questão. Quando você vai fazer um seguro médico, né? A cota mais alta, cirurgião plástico. Depois somos nós, depois são anestesistas. Então, como ninguém quer gastar muito no seguro, então eu diria que a gente está lá embaixo. Mas, na verdade, o que acontece com o ginecologista, que eu acho que a tendência, a ginecologia obstetrícia é muito grande, né? Eu acho que a tendência é separar a obstetra da ginecologia, né? Acaba sendo... por isso, talvez as pessoas não optem porque não gostam da obstetrícia, não gostam da ginecologia. Não tem muito mesmo. E o medo Ninguém gosta de acordar à noite. Não, porque a gente vive um processo como esse, né? Nós não... por que a gente não está discutindo isso no Congresso? Nós ouvimos. Que eu acho não complicado, que porque o Supremo não é para fazer lei. O Supremo não é para fazer lei. Então, acho que nós estamos falando sobre aborto, enfim, dessa arguição 442 que o PSOL fez, aproveitando também um momento, né, Ana, de tanta fragilidade, de institucional, assim, a gente não acredita mais. E nem é para acreditar mesmo, porque nós temos que fazer um país novo, isso depende da gente, né? Essa vontade doida, né? Que eu acho que cada 100 pessoas, 90 a gente teria vontade de mudar do Brasil. Sim. Com certeza nesse momento que a gente está vivendo, nessa crise. Mas é claro que toda crise passa. Nós já passamos por outras, inclusive até mais sérias, e acho que temos capacidade de dar um upgrade. Mesmo porque toda essa questão da comunicação, ela ajuda um pouco a gente a refletir. Também atrapalha, claro, se a gente não tem um norte, né? Uma epistemologia, ela atrapalha também, mas se a gente quer realmente descobrir a verdade, ela colabora. Eu puxei esse gancho justamente, Aninha, para a gente trazer presente essa questão da judicialização dos processos éticos médicos também, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma especialização em tanatologia, né? E eu me lembro das dificuldades quando eu fui fazer campo, né, tanto no HB em Rio Preto, mas especificamente na Beneficência Portuguesa, eu tive um caso lá, que até nós já discutimos isso também, geralmente você passou também um problema similar em família, continua, não continua, dá o mínimo, etc e tal, e aí eu me lembro que esse médico muito respeitado, um pneumo também, etc e tal, e eu fazendo lá as anotações, etc, acompanhando aquele momento, ele pede para sair, os pais saírem o pai, aliás, para o quarto, ir para o quarto, para ter um acompanhamento melhor da família, para ter justamente um último momento paliativo e humanizado. Chega um filho de São Paulo e muda toda a história, né? E ele é obrigado, vai, enfim, na polícia, e ele é obrigado praticamente a ser colocado de novo na UTI via judicial, sendo que é em terminalidade. Ele continua, essa pessoa, eu acompanhei 60 dias com o processo da UTI, etc e tal. Porque toda vez que eu vejo essa judicialização, eu vejo assim, olha, se a gente está discutindo que não tem vida até a 12ª semana, não é uma vida humana. Sei lá, na Argentina está se arguindo até a 14ª, que é pior ainda, você sabe disso, a diferença, né? É muito que mais acontece, arriscado. mais arriscado. A próxima discussão não é essa questão da eutanásia, porque a pessoa tem direito. Agora é o fim, né? Não o começo. A pessoa, daquelas pessoas que com as inúmeras doenças degenerativas que tem hoje, já não tem mais a capacidade mental, né? A gente não pode mandar para o cocum. Talvez a maioria dos jovens aqui não lembre do filme Cocum. Explica, porque ninguém sabe. Que era um filme onde as pessoas mais idosas, né, viajavam para um lugar onde a idade não passava. Eles não envelheciam. Não envelheciam mais. Como não tem essa ilha, mas o ser humano sempre deseja essa ilha.
qual que é essa medida mesmo, Ana, que você acha assim pessoalmente, como cidadãs, a Ana representa ela mesma quando está aqui, né? Representa a sua fé, enfim, ela é católica, pratica, eu vejo ela as missas, etc e tal, mas também é uma cientista, é uma pesquisadora. Essa, vamos dizer assim, essa falta de consideração com o que a vida verdadeiramente é. Sabe o que é? As pessoas esqueceram que a morte faz parte da vida. E aí nasce a distanase, né? Que é prolongar. E aí, então, na vida não existe um livro melhor que seja o bom senso, né? É complicado eu tive um caso na família recentemente, que eu era médica, filha, né, de um paciente que não tinha prognóstico, vamos dizer assim, de cura, né? Mas é complicado para o familiar aceitar que a morte chegou, porque isso é fato. Nós estávamos discutindo a vida do indivíduo que não tem defesa até agora. E que não poderia ser discutido. É a mesma coisa. Mas a morte é certa, fato, é né? certa. Então, antigamente... E o que é diferente, né? Porque, por exemplo, eu estou discutindo a morte de um ente querido, no caso. Eu estou discutindo biologicamente. De uma pessoa que você conhece. E que conhece, mas que não tem prognóstico. E também estou discutindo de alguém que não tem, que tem uma possibilidade de vida. E você não conhece. Eu interrompo, eu não conheço. Na verdade, é muito pior a outra. A outra, claro. Né? Na verdade, de uma pessoa que tem uma certa idade, que está com um prognóstico reservado, eu acho que é muito mais complicado. Você não conhecer e você acabar fazendo a mesma coisa é muito mais fácil, no caso de um aborto que nós estamos discutindo anteriormente. Porque a gente tem essa noção de amor, de relação histórica apenas, né? A gente não valoriza o que a gente não vê, né? A gente parece que não... Não, porque é muito fácil eu legislar ou eu judicializar um processo dizendo, olha, Ana, olha quanto que ele gasta por mês, olha, ele não tem prognóstico, ele não tem lembrança, olha, ele vegeta, então é melhor... Que se acabe. Eu me lembro da Terry Schiavo, porque eu acho que todas essas relações, início e fim da vida, é a mesma discussão, né? Sim. Que era aquela americana que conseguiu junto, né, o seguro-saúde dela, patrocinando o advogado, contra a vontade dos pais. E permanecer. Que queriam que ela permanecesse viva, morreu de inanição, ou seja, de fome, porque foi cortado o amparo nutricional da Terry, no país mais desenvolvido do mundo, a gente pode dizer que é os Estados Unidos, né? Isso, a vontade do seguro, né? Ou seja, olhando bem economicamente, a vontade do esposo e contra a vontade da família dela, né? É horrível. É um processo muito complicado, né? Tirar a decisão. Agora, quando a gente fala, nós estamos falando de abortamento e por isso que eu estou vindo assim, eu falei assim, então, olha, a pessoa é vegetal, não tem mais sentido nenhum. Ah, não, então nós também podemos descartar com 12 semanas. 12 semanas que você é vegetal, então, mas o seguro de saúde pode entrar na justiça e falar assim, olha, já não tem mais sentido eu prover, a não ser cuidados paliativos para esse indivíduo. Então, mas aí, como eu falei anteriormente, um embrião só chega com 12 se ele começar com 1. E o prognóstico de um é completamente diferente do outro. A diferença é que esse ser, indivíduo, você não sabe, não conhece, né? Não aconteceu ainda no aborto, né, no início, e está terminando no final. Na verdade, o que você está querendo colocar é a relação dos dois. Dos dois. Né? Que você acaba, você tem mais facilidade de aceitar o término e o outro não. E o outro não. Pela diferença que você conhece. Do sentimento histórico. É a mesma coisa que você está querendo dizer. Exato. Só que em situações diferentes. Totalmente diferentes. Um no começo. Um no prognóstico e outro no fim. Tá? Mas são vidas, é isso que eu estou falando. Sim, só que um está no começo e outro no fim. Você não chega no fim, você vai começar no começo. É muito mais difícil você fazer isso no final da vida, porque você convive e conhece a pessoa, do que é mais, vamos dizer, confortável para a pessoa que faz isso, porque não conhece. Só que, como eu disse no começo da entrevista, é uma situação que não há esquecimento. Você vai achar que isso está terminando um ciclo, e pode estar até terminando, porque você acabou com a sua gravidez, mas você inicia uma crise
não diria existencial, porque não é isso, mas existe um período de... Profunda, uma crise profunda que você de vai ter consciência, 80, 90 anos e vai isso estar não lembrando. Principalmente aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos discutindo o nosso... Sim, claro, a cultura, etc. e tal. que a gente tem uma cultura específica. Se você... Eu diria Ibero-América, né? Porque se você tiver uma outra pessoa de um outro país, por exemplo, não sei, o Japão e tal, talvez isso não seja na mesma intensidade. Mas aqui no Brasil, na nossa população, é uma crise que aí não tem jeito de voltar, né? Então, você tem que estar em paz, eu acho. Não. E é realmente muito difícil a gente ter paz quando a gente está falando da vida do outro, né? Porque é fácil. É dar um diagnóstico, né? Eu, é claro, por posição religiosa, filosófica, teológica, eu sou contra, inclusive, o que a lei libera, os 3 casos. Inclusive, acompanhei a Tatiane, que era um diagnóstico na Federal Fluminense, que eu tenho muita ligação com os professores lá, e um trabalho muito interessante da Pastoral da Família. Ela foi diagnosticada de anencefalia, nasceu normal. Não é? Acontece, às vezes, essas coisas. O que você faz exige humanos fazerem o procedimento, o diagnóstico, existe erro, né? Erro, é isso que eu estou falando. E às vezes a gente sacrifica uma vida que a gente deveria sacralizar, né? Eu acho que essa é a grande diferença, Ana. Eu quero agradecer a tua presença. Tomara aqui. Que dê tudo certo. Com que certeza. Seja feita a melhor escolha, não é? Nós torcemos para que... Pois é. E obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E volte sempre. A gente tentou achar uma agenda, né? Porque os dois estão muito ocupados. E conseguimos. Ok. Obrigada. Obrigado, Aninha. Deus te abençoe. Esse é o programa Verdade em Questão. Aqui a gente não quer dizer qual é a verdade, mas a gente quer criar argumentos para discuti-la. A vida, para todos nós, se inicia no momento da concepção. Isso é biologia. E acaba, é claro, no momento da nossa morte. Claro que a gente prefere tanto um início natural, também como uma terminalidade natural. E tudo que a gente faz como intervenção ao longo da vida é para justamente ajudar que a gente seja mais natural, mais morfologicamente parecido, que o nosso organismo funcione para que a gente dê o máximo. Mas é claro que tanto no início da vida quanto no final dela, nós precisamos do outro. A gente é livre, mas aí na meia-idade, mais ou menos. Mas nós dependemos tanto no início quanto no fim. Por isso é tão importante discutir o início, porque a vida pede um prognóstico, ela pede um futuro, quanto no fim, quando também ela não pede mais prognóstico, mas ela nos ensina como nós devemos viver. Esse é o programa Verdade em Questão. Eu sou o Padre Márcio Tadeu e eu conto com a sua audiência. Continue na nossa programação e até semana que vem.